Ele é graduado em administração com especialização, mestrado e doutorado em administração pública. É advogado, é professor do quadro efetivo da Universidade do Estado do Amazonas, foi coordenador de cursos de graduação, especialização e mestrado. Foi também pró-reitor de planejamento e pró-reitor de extensão e assuntos comunitários. Em março desse ano, foi eleito reitor da UEA. André Zogaíbe, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Obrigado, Danilo. É uma honra poder voltar aqui a essa grande mídia, esse grande veículo de comunicação. Eu acredito que a gente consiga hoje bater um papo bem legal e falar um pouco sobre o que a Universidade do Estado do Amazonas tem, o que ela vem fazendo e o que ela tem a fazer aí para as nossas comunidades, para o povo amazonense. Eu, Danilo, em nome do Real Time, agradeço pela sua presença, é sempre uma honra recebê-lo. Professor, para começar o nosso bate-papo, alunos de curso de Educação Física, Biologia, Pedagogia e Sistemas de Informação, eles estão comemorando, né? Eles alcançaram a nota 4 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Tudo isso no período que a gente está saindo de uma pandemia. Como vocês conseguiram isso, reitor? Bem, isso se deve a muito esforço, né, dos professores dos cursos, dos alunos, né, especialmente das coordenações dos cursos, dos colegiados, né, da direção das escolas e também um esforço hercúleo que essa reitoria vem fazendo ao longo desses meses. Tem muita coisa por fazer, tem muita coisa por mudar, a gente sabe da ânsia da comunidade por melhorias e por resultados. Essa gestão não se cansa de trabalhar, não se cansa de arregaçar as mangas em prol da nossa universidade. Não obstante a todas as dificuldades, a gente acaba apresentando aí um resultado extremamente satisfatório de questões que foram cirurgicamente observadas dentro desse período de avaliação para que a gente pudesse atacar problemas e ter esses resultados aí significativos. Então, a tônica da gestão ela passa por essa observação do que precisa ser feito, passa por um grande planejamento do que precisa ser feito, ou seja, planejar as coisas de maneira muito comedida, com calma e, mais do que isso, com assertividade. Então, a gente planeja dessa forma para que a gente possa agir com base num planejamento bem construído. E isso está dando já desde já, esses resultados que muito orgulham a nossa universidade. Os nossos alunos estão extremamente entusiasmados e a gente precisa tornar isso realmente a grande tônica de todos os cursos na universidade. Alguns outros cursos não tiveram uma avaliação tão boa e chegou o momento da gente avaliar internamente esses cursos também que não tiveram uma proposta satisfatória nesse processo de avaliação, para que a gente possa melhorar a infraestrutura desses cursos, melhorar a qualidade do material bibliográfico que está sendo disponibilizado aos alunos, e uma série de outras medidas que a gente vai adotar para que ao longo desses 4 anos a gente consiga, dentro desse próximo ciclo avaliativo, ter resultados satisfatórios em todos os cursos da universidade. E observando esses números, com certeza alunos que estão saindo do ensino médio, que já tinham vontade de ingressar na UEA, com certeza agora têm mais vontade, mas precisam correr, né? As inscrições para o SIS, que é o Sistema Integrado Seriado, Sistema de Ingresso Seriado, ele acaba já no dia 22, né? As inscrições vão até o dia 22, são 3.600 vagas. Quais são esses cursos, reitor? Vamos lá. As inscrições são para o SIS e para o vestibular macro, dentro desse período, né? Ou seja, são inscrições que estão abertas para quem já concluiu o ensino médio e para aqueles alunos que estão ainda cursando o ensino médio e vão poder fazer as provas de acordo com o seu ano escolar, desde que elas já venham fazendo a prova a partir do primeiro ano, né? Então, nós temos cursos nas mais diversas áreas. Assim, eu não vou me estender aqui em falar sobre todos os cursos, mas nós temos cursos na área de licenciatura, em que nós temos biologia, geografia, matemática, língua portuguesa, nós temos cursos de pedagogia, nós temos cursos de história, nós temos isso espalhado em todo o estado do Amazonas, o que é bem legal, né? Nós temos curso de física, nós temos os cursos na área de engenharia, medicina, odontologia, enfermagem, administração, contabilidade, economia, direito, dança, música em diversos instrumentos, teatro, enfim, educação física.
Eu acredito que a Universidade do Estado do Amazonas tem uma grande capilaridade de cursos que atenda aí as expectativas e anseios da nossa sociedade, dos alunos do ensino médio. E eu ainda vou além. Você que está fazendo o ensino médio, ou que já concluiu o ensino médio e quer fazer uma graduação, escolha a Universidade do Estado do Amazonas. É uma universidade jovem, nós só temos 21 anos, mas é uma universidade, os resultados estão mostrando aí, que tem professores também jovens, professores aguerridos, amazônidas, não amazonenses, somente amazonenses, mas amazônidas, pessoas que escolheram essa região para viver, para estar aqui, pesquisadores de alto renome nacional e internacional em muitos casos, de alto gabarito e que querem fazer o melhor por essa região. Então é isso, a Universidade do Estado do Amazonas é uma universidade jovem, né, que tem professores igualmente jovens que querem fazer a diferença no nosso estado. Professores que escolheram essa região para viver, pessoas engajadas, pesquisadores, em sua maioria, extremamente bem conceituados e que, como eu disse, querem fazer a diferença. E a Universidade do Estado do Amazonas, ela realmente tem feito a diferença na vida das pessoas. Tem capacitado bem, tem colocado as pessoas no mercado de trabalho de maneira eficiente, eficaz e efetiva, nós podemos dizer dessa forma, né? E eu posso dizer que até o reitor que vos fala é um exemplo. Eu sou egresso da primeira turma de administração da Universidade do Estado do Amazonas. Então, assim, essa mudança de perspectivas, de realidade, é algo que realmente encanta na construção dessa universidade. Então, é uma universidade que pode oferecer muito em termos de desenvolvimento econômico para o nosso estado, desenvolvimento tecnológico para o nosso estado, atendimento à saúde de maneira qualificada. Então, a gente precisa que os nossos estudantes, aquelas pessoas que realmente querem fazer a diferença, escolham a universidade para somar junto conosco esforços para que nós possamos mudar as realidades da nossa região, os cenários aqui do Amazonas. Professor, falando agora de orçamento da UEA, a UEA ela é financiada basicamente pelo Polo Industrial de Manaus, né? A gente passa por uma dificuldade, uma instabilidade jurídica, né, com o Polo Industrial de Manaus. Na sua campanha para a reitoria, o senhor prometeu que iria cortar gastos, né? O senhor já vem conseguindo cortar gastos? Claro, assim, na verdade, quando eu falo, algumas pessoas acabam dando uma conotação diferente, deturpada, né? Eu falei isso aqui, e quando eu falo cortar gastos, não é simplesmente cortar o financiamento da educação, ou qualquer coisa desacertada nisso, que alguém queira distorcer do que eu disse aqui, inclusive no real time durante a campanha. Nós falamos na verdade, ter gastos dentro da universidade que realmente vão para a universidade, vão para a educação, vão para o ensino, vão para a pesquisa, tá? E vão para a extensão. Não é que nós não tenhamos o desvio de recursos, ou seja, o direcionamento de recursos com relação a outras finalidades que não sejam a finalidade principal da instituição. Nós não vamos aqui construir programas que passem exclusivamente pela intenção ou pelas intenções da reitoria. Nós queremos programas que sejam discutidos com os colegiados dos cursos, programas que sejam discutidos com a comunidade acadêmica, que sejam discutidos com as escolas. Nós precisamos fazer as coisas de maneira muito transparente, só explicando o que é corte de gasto para quem não entende de administração, né? Então, a gente está falando aqui de planejamento, de fazer as coisas com calma, com parcimônia, né? E, sobretudo, com transparência e discussão com a coletividade. Ainda na sua campanha, o senhor fala desse corte de gastos e que isso lá na frente ia resultar na criação de novos cursos, né? Quais seriam esses cursos? Na verdade, assim, o que a gente falou durante a campanha, que a gente já está executando, inclusive com relação a isso, é uma racionalidade dentro desse processo. Estabelecer uma razão, uma lógica dentro disso, para que nós possamos, de fato, não só criar novos cursos, Danilo, mas para que nós possamos equipar laboratórios dos cursos que já existem, né? Para que nós possamos dar melhor infraestrutura de pesquisa para os grupos de pesquisa, né? Então, quando a gente racionaliza esse processo, quando a gente cria uma estrutura em que todo mundo enxerga o que está sendo feito, a gente consegue fazer com que os recursos não vão para um único laboratório, por uma única pessoa, que esses recursos não sejam direcionados por uma única situação, porque a universidade ela é um ambiente extremamente difuso. Eu não posso dizer que tem um projeto melhor do que o outro projeto, né? Eu tenho que trabalhar as coisas dentro da universidade
de uma maneira bem difusa e econômica, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que a gente vai fazer primeiro, e eu disse isso na minha entrevista, é trabalhar com o que a gente já tem. Nós temos, tá aí, esses cursos, ou a maioria deles, não tinham sequer uma boa avaliação. Então, a gente tem que buscar a avaliação daquilo que a gente já tem, melhorando a qualidade da estrutura que está sendo oferecida. Eu acho que esse é o grande mote da universidade, é fazer bem feito, com qualidade, para que a gente possa ampliar os passos. Eu não vou abrir nenhum curso novo sem melhorar os cursos que já existem, que já têm PPC, que já estão aprovados no Conselho Universitário da Universidade. Eu acho que a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade com a sociedade amazonense. Eu não posso abrir um curso sem ter professor, eu não posso abrir um curso sem ter laboratório, né? Então, durante o passado, isso foi uma tônica, né? Abrir curso sem professor, abrir curso sem estrutura básica, e hoje esses cursos vêm sofrendo imensamente, os alunos extremamente insatisfeitos e com razão, porque não tem a infraestrutura necessária, e a gente está buscando justamente isso, que nos próximos anos a gente possa dar essas condições para que os alunos e professores tenham um ambiente de trabalho, de pesquisa mais satisfatório. E, reitor, nesse seu período de gestão da UEA, você já buscou a SUFRAMA para tentar ampliar a utilização dos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, o PDI? Já, a gente tem um contato muito aproximado com a direção da SUFRAMA, em especial com a superintendência, com o general Pozinho, com o coronel Amaral, porque com o Vitor, que é da parte de projetos, citando nomes mesmo de pessoas que têm nos ajudado nesse processo, né? Com o Afonso, que tem sido uma ponte monumental dentro dessas questões, e a gente tem conseguido avançar nesse processo de captação de recursos, de projetos, rediscutindo dentro de todo um ambiente, de toda uma conexão dentro desses processos de conhecimento, de geração de conhecimento e inovação, por meio da pesquisa e do desenvolvimento de novos produtos, buscando essa relação com a lei de informática, com o conselho de pesquisa da instituição, da SUFRAMA, eu digo, para que nós apliquemos esses recursos da forma mais assertiva possível. Eu sempre digo isso, a SUFRAMA é uma parceira da Universidade do Estado do Amazonas, né? A Universidade do Estado do Amazonas não existiria se não fosse os recursos que vêm do polo industrial, né? Não existiria, gente. Não adianta a gente ficar aqui criando, problematizando determinadas situações, criando uma série de possibilidades mentais que não passam de mera elucubração, né? A Universidade do Estado do Amazonas depende desse recurso, depende da arrecadação tributária dessa situação. O orçamento da casa são 589 milhões de reais. Exatamente, e que vem praticamente exclusivamente dessa arrecadação tributária do polo industrial, né? Então, assim, a gente precisa compreender esse processo para que nós possamos dar respostas à sociedade, né? Então, a universidade ela tem que se construir nesse patamar para que nós trabalhemos um processo de desenvolvimento econômico do nosso Estado por meio da geração de conhecimento. Então, esse é o grande papel da universidade, e isso se dá a partir desse também bom relacionamento interinstitucional. Professor, que a universidade, a UEA, ela sofre com mazelas lá no interior, isso o senhor citou na sua campanha, o senhor falou, acredito, aqui também no Real Time, que ela sofria, né? O que está sendo feito, o que está sendo desenvolvido para que esse cenário mude? Já está mudando? Quais são os planos do senhor, né, para que isso realmente mude efetivamente? Vamos lá. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas do interior que foram aprontados na campanha em 4 meses de gestão. Mas a gente tem trabalhado muito duro para começar esse processo de mudança. Olhar para o interior não com aquilo que sobra, mas olhar para o interior com um olhar prioritário. Eu lembro que quando eu visitei o município de Tefé, tinha um muro que já estava fazendo aniversário lá, que ele tinha caído, mais de 3 anos, né? Não construíram um muro para segurar, né, as terras na frente da unidade da universidade lá no município de Tefé. Então, assim, a gente está resolvendo problemas infraestruturais básicos a priori, né? Vamos começar na próxima semana. Eu visitei o município de Tabatinga muito recentemente. A gente vai modificar toda a estrutura lógica da internet da nossa unidade de Tabatinga. Já vamos começar a mudar a questão da estrutura, da cobertura do telhado daquela unidade. Em Tefé, nós já construímos esse muro que caiu há mais de 3 anos, em 4 meses de gestão. Então, são algumas coisas que a gente precisa fazer. Por isso que eu digo,
de maneira racional. Tirar recurso, porque o recurso é limitado e as necessidades são extremamente ilimitadas, né? Então a gente precisa saber fazer esse ajuste de contas para que a gente possa realmente aplicar naquilo que importa na universidade. Então, esse muro de Tefé já foi construído, outras reformas já estão indo para Tefé agora. Para Itacoatiara, nós estamos entrando com um pacote de obras agora, essa semana, em Itacoatiara. Em Parintins, na próxima semana também, assim como tem em Tabatinga, a gente vai entrar com um grupo de colaboradores nossos lá da Prefeitura Universitária para fazer mudanças dentro do município de Parintins, e assim a gente vai avançando. Agora, a gente não pode simplesmente, tem muito trabalho para fazer, eu vou demorar para fazer, tem que começar. Então, assim, a gente já começou a fazer, e a gente vai avançar, vai continuar avançando de acordo com o que a gente já está fazendo, tá? Para que, no passar desses 4 anos, a gente entregue uma universidade diferente daquela universidade que a gente pôde receber. E diferente no sentido de ter melhor infraestrutura e melhor qualidade. E a cidade universitária, reitor? O senhor já teve tempo para conversar com a comunidade universitária para saber se vão dar continuidade naquilo ou não? Olha lá, aquele terreno ele nunca foi passado, de fato, para a Universidade do Estado do Amazonas. Aquelas obras nunca foram, de fato passadas para a Universidade do Estado do Amazonas. A gente precisa discutir. Hoje a gente tem outras preocupações. Como eu disse, nós temos que nos preocupar, a priori, em resolver os problemas presentes, os problemas que já temos na universidade, para que eu possa começar a pensar em soluções de longo prazo, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que discutir amplamente com a comunidade. A gente tem que ter uma conversa realmente bem colocada. Eu não sei se a comunidade hoje, não tenho como te precisar, porque eu não sei se esse anseio da comunidade em ter um campus, um grande campus, uma grande cidade universitária, passa por ocupar aquele espaço, efetivamente. Quem sabe a gente não pode ocupar um outro espaço, outro local. Essa possibilidade. Com certeza. Agora, isso tem, para que não tenha desperdício de recurso público, é por isso que eu falo em corte, não é cortar, devolver dinheiro, diminuir o nosso orçamento, como algumas pessoas, inclusive, que agiram de má fé durante a minha campanha, vieram, inclusive, comentar nas publicações do Real Time, né? Eu não falei em diminuir o orçamento da universidade. Eu falei justamente em cortar esse tipo de situação, né, que recurso público foi embora pelo ralo, infelizmente. Porque não foi discutido da maneira como precisava ser discutido com a universidade. É um fato. Gente, nós acertamos e erramos o tempo todo. A gente tem que reconhecer onde é que a gente acerta, reconhecer onde é que a gente erra e tentar modificar os nossos erros, modificar as condutas para que a gente possa começar a acertar mais, né? Então, houve um equívoco no passado e isso precisa ser corrigido. Recurso público foi desperdiçado ali por falta de diálogo. Então, a gente precisa dialogar com a universidade, dialogar com a comunidade acadêmica, para que nós não desperdicemos recursos dessa forma. Então, esses custos, esses gastos, porque isso não é investimento, isso é gasto. Tem uma diferença muito grande, né, de gasto para investimento, né? Ali foi um gasto, foi um desperdício que precisa ser repensado, precisa realmente ter um corte nisso, estancar essa sangria, né, para que a gente possa fazer algo de maneira racional, extremamente discutida, transparente e pensada de forma coletiva. Heitor, esse foi o nosso bate-papo, acredito que foi bem esclarecedor para quem nos assistiu até aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até o Real Time. Saiba que as portas estão abertas para que o senhor traga cada vez mais essas novidades super interessantes e benéficas para o nosso estado. Olha, Danilo, eu agradeço imensamente essa oportunidade. Eu acredito que esse canal de comunicação de vocês aqui, ele chega realmente na comunidade. Eu vi durante a campanha o quanto isso foi compartilhado, isso, sabe? Então, assim, eu sou eternamente grato a vocês por esse espaço, que foi dado para os 2 candidatos, inclusive. Então, eu vi o comprometimento de vocês com a imparcialidade, com a seriedade, e eu acredito que a gente consiga usar desse meio para passar a informação precisa, a informação correta, né? E que ela chegue de fato na ponta, chegue para quem precisa ouvir as informações. Então, eu agradeço muito o espaço e me coloco à disposição sempre que for necessário, sempre que for possível, de estar aqui conversando com vocês, utilizando esse espaço com benefício maior, que é o benefício de esclarecer a nossa sociedade e discutir com a nossa sociedade amazonense, que tanto clama por informações
bem construídas, informações sérias, informações precisas. Muito obrigado, professor. Esse foi André Zogaib, ele é reitor da UEA. Para você que nos acompanhou até esse momento, eu te agradeço. Peço que deixe seu like, curta, comente, compartilhe essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo. E eu te encontro em uma próxima oportunidade. Até lá!